que os homens, eles não entendem quando uma pessoa não gosta deles, né? Quando é um homem, seu amigo deles, eles não entendem isso. E aí, nós estávamos comentando ali nos comentários que as mulheres sacam esse tipo de coisa porque as mulheres, elas sofrem muita violência, né? Desde pequena. E mesmo que não sofram violência, mas as mulheres correm muitos riscos. Então, isso faz com que a gente desenvolva esse sexto sentido, digamos assim. E a gente aprende a ler os rostos das pessoas, as vozes, olhar, a expressão corporal, né? A gente aprende isso, não precisa fazer curso. A mulherada sabe, as mulheres sabem isso, normalmente, né? E daí agora eu fiquei pensando assim, que sempre o feminismo, né, as feministas estão falando que as mulheres têm que ter sororidade, que tem que uma acolher a outra, né? Não julgar, que de repente o machismo ele está também nas mulheres, então que é isso que precisa acabar. São as mulheres que educam os homens e tal, e que elas podem então acabar com o machismo. Eu tenho assim a minha visão particular de que isso não será possível de acontecer, não tão cedo, sabe? Porque tem uma coisa, gente, é como as mulheres têm essa coisa do ler rosto das pessoas, porque elas sabem o risco que elas correm, elas também sabem que a maioria das mulheres não é amiga delas de verdade, tá? Não existe praticamente isso entre mulheres. Porque a outra vai sair dali, vai falar mal dela, que a outra pode estar realmente interessada no marido dela, no namorado. As mulheres sabem disso, uma da outra, entende? E por isso elas não têm verdadeiramente a tal da sororidade. Enquanto que os homens, eles também são festejados porque eles sempre são muito amigos dos seus amigos, né? Eles acreditam muito no outro porque eles não têm essa leitura. Não quer dizer que depois eles não vão ser passados para trás, que o amigo não vai trair, que o amigo não vai querer a mulher dele, nada disso. Tudo isso pode acontecer com os homens, né? Igual pode acontecer com as mulheres também. Mas como eles não têm essa leitura de mundo das pessoas, porque eles não correm riscos físicos, principalmente, e também nem psicológicos, os homens não correm esse risco. É por isso que os homens têm essa sororidade com os amigos. É só isso, o segredo é esse. Não é que eles têm uma personalidade melhor, mais afetiva, menos interesseira, menos invejosa do que as mulheres, porque gosto muito de falar isso, né? Que as mulheres são invejosas, por isso que elas, né? Elas não são invejosas, elas apenas se cuidam, tá? A maioria das mulheres que não gosta de você, não gosta de mim, elas não têm inveja, elas se cuidam. Elas olham e elas pensam, essa aí pode ser que faça isso, faça aquilo, né? É melhor eu me cuidar. Então elas não têm sororidade por isso. E as feministas, tá, que querem tanto essa sororidade, elas não estão erradas de querer isso, gente. Porque é óbvio que se as mulheres todas, uma fosse amiga da outra, uma protegesse a outra, né? Era uma grande chance enorme de acabar com o machismo mesmo, com o patriarcado e várias outras coisas, tá? E as feministas, elas acreditam muito nisso e elas têm, grande parte delas realmente tem essa sororidade. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, não são todas as feministas. Tem muita feminista que não tem essa sororidade, que na verdade ela não é uma feminista de verdade, tá? E geralmente essas que não são feministas de verdade, elas são heterossexuais. É estranho isso. Então ela tá ali porque ela tá no meio, onde ela é aceita, onde ela, enfim, ganha a vida dela ali, faz o trabalho dela, mas na verdade ela não é, tá? Tem feministas que até escrevem livros feministas, tá? Que já me agrediu, chegou, isso falando de mim, né? Chegou pra mim, mandou e-mail, me arrasando no momento que eu tava frágil, falando coisas horrorosas, e é uma feminista. Aí quando eu chamei a atenção dela, eu falei, nossa, mas você, que é uma feminista, tá falando isso? Gente, ela tava me mandando e-mail falando isso, a conversa era por e-mail, eu tava bem frágil naquela época. Ela foi imediatamente para o Facebook, porque era de lá que nós nos conhecíamos, e fez lá isso faz tempo já, tá? Fez um escarcéu lá dizendo que eu estava ameaçando, que tinha uma pessoa que estava ameaçando, ela não quis dizer o nome, porque ela também não queria que eu revelasse que ela tinha mandado os e-mails. Mas enfim, estou contando essa situação. E as mulheres, as feministas que têm muita sororidade com as outras, são muito bondosas com as outras, elas geralmente são gays, gente, sabe? Elas são lésbicas, elas não gostam de homens, elas não precisam dos homens, elas concorrem muito com os homens, e elas gostam muito de mulheres. Vocês entendem por onde que as coisas pegam? Elas pegam por aí. Essas mulheres têm toda a razão, mas também a visão delas do mundo é uma outra, que não é a visão das mulheres em geral. Vocês acham que dramático que é isso?